É isso aí, pessoal. Mais uma vez estamos aqui. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você vai estar vendo esse podcast que está sendo gravado pelas plataformas do Correio Sudoeste. Você pode acessar nas plataformas do YouTube, que será divulgado posteriormente. Estamos aqui com o Clube de Empresários Guaxupé e Região, em parceria com o Correio Sudoeste, aqui da cidade de Guaxupé, o nosso Correio Cash, a parceria que a gente tem com o Correio Cash do Correio Sudoeste e Clube de Empresários, uma parceria de sucesso e grande relevância. O Correio Sudoeste também faz parte integrante do Clube de Empresários. Você, empresários de Guaxupé e região, vem para o clube, venha participar com a gente, fomentar o seu negócio, crescer, desenvolver, junto com outros empresários, não só de Guaxupé e região, mas de várias cidades. Hoje, o clube está em mais de 25 cidades, esparramadas pelo Brasilzão afora. Tá? Hoje é quarta-feira, mentira, não. Quarta-feira, 15 de 4 de 2026. A gente costuma falar a data para fixar a data que foi feito esse podcast. Estamos aqui com a ilustre presença do Dr. Matheus, do Dr. William, que vão explanar um assunto de grande relevância para o empreendedorismo, para você que queira saber um pouco mais sobre reforma tributária, CPF, CNPJ, essas coisas do dia a dia, tá? Eu sou Carlos Dias, mais conhecido como Carlos Japão, presidente do Clube de Empresários daqui de Guaxupé e região, e vou estar aqui com vocês nesse podcast. Agora quem vai se apresentar é a minha vice-presidente. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Deise, eu sou vice-presidente do Clube de Empresários aqui de Guaxupé. É uma alegria e uma satisfação muito grande poder estar participando desse projeto tão grandioso. Eu sou contadora de formação, tenho uma empresa no ramo de contabilidade e fazemos também consultorias, assessorias e agora também estruturando as empresas para se adequarem para a reforma tributária que a gente vai enfrentar aí a partir do próximo ano. Tá? E é uma alegria muito grande poder estar aqui participando e contribuindo com o Clube de Empresários e o Correio Cash com vocês aí que estão nos prestigiando. Muito obrigada. Agora uma novidade para vocês, primeiro mão também é diretora do Clube de Empresários Feminino aqui de Minas Gerais. Nós temos uma divisão de empresárias do sul de Minas e eu faço parte da diretoria. Então vamos colocar a mulherada aí que é empreendedora, que quer fazer acontecer para poder fazer o seu negócio crescer cada vez mais. É isso aí, gente. Então vamos começar aqui, né? Nada mais justo, a gente se apresentou, né? Agora os nossos ilustres convidados se apresentarem, fazer uma apresentação formal para vocês conhecerem quem são os nossos entrevistados de hoje. É com vocês, meninos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Deise. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje e para apresentar, para a gente conversar um pouco sobre essa reforma e, ao mesmo tempo, o impacto que ela vai gerar no patrimônio de famílias, de empresas, e poder ter essa oportunidade de passar esse conhecimento é muito importante, porque o Brasil ele é movido por empresários, né? E por trás de um CNPJ tem um CPF e uma família. E poder ajudar essa estruturação ela é muito importante para perpetuar para as próximas gerações todo um projeto que a família constrói durante todo esse tempo. Meu nome é William Dansger, para todos que estão nos assistindo, eu sou advogado e também atuo com a parte de estrategista patrimonial. A minha formação é em Direito pela PUC Minas, campus Poços de Caldas. Também estamos na pós-graduação eu particularmente em Direito Empresarial pela PUC do Rio Grande do Sul. E também tenho o mestrado aí em andamento também pela PUC Minas, campo Coração Eucarístico, porque eu sempre tive essa questão de educação também, então eu acredito que a educação transforma, e quanto mais você está preparado, capacitado, é uma forma de você transformar as pessoas que estão ao seu redor. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, e junto com o Matheus, meu sócio, que ele vai se apresentar agora, nós também estamos à frente do nosso escritório de advocacia, Dansger Cardoso Advogados. Olá, pessoal.
Eu me chamo Matheus Cardoso, sou advogado, especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Minha formação, além do direito, obviamente, ela vem do direito do trabalho, direito tributário e também mestrando na PUC Minas também. A gente segue praticamente os mesmos passos, eu e o William, nessa trajetória de formação, como sócios, principalmente com escritórios hoje em Campestre, em Poços de Caldas, atendendo não só a região, mas também como o Brasil e o mundo, como nós já tivemos essa oportunidade em conjunto de trabalhar, que é o nosso foco, trazer essa proteção patrimonial para as pessoas e principalmente em época de reforma tributária. E assim, para uma curiosidade, né, que eu sempre trago isso, eu acho muito interessante, eu não sou natural de Minas Gerais, eu sou do Amazonas, eu sou de Manaus, Amazonas, que é a minha casa, digamos assim, porém, minha mãe é mineira e logo mora aqui em Poços de Caldas, aqui na região, enfim. Para quem não conhece, quer saber um pouco mais de quem é o amazonense que está aqui no sul de Minas, digamos assim, fazendo esse barulho, né? Mas esse sou eu mesmo e fico muito feliz de poder participar, né, pelo convite do Carlos e da Deise, de estar aqui trazendo esse tema que é importante e, obviamente, a gente discutir uma forma que possa trazer uma descomplicação do que a gente vive hoje em meio a essa tormenta, essa penumbra que a gente fica sem saber o que fazer e quais soluções. Na verdade, a solução para isso, a solução. E como a gente pode adequar a isso é o que a gente vai discutir hoje. E, novamente, agradeço pela oportunidade e agora vamos para a sabatina, Vamos. né? Temos aqui muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Porque a reforma tributária, ela já é uma realidade. Muita gente, eu ouço muita gente falando, que vai mudar o governo e a reforma tributária não vai acontecer. Gente, já é lei. E quando é lei, pode ter uma adequação ou outra, mas ela vai acontecer. E aí eu queria saber de vocês quais são os impactos reais da reforma tributária na vida das pessoas. Vamos lá. O que acontece? A gente está vivendo hoje um momento em que as pessoas, como a Deise falou, elas acreditam que a reforma tributária é... Eu vou ser muito sincero aqui no que eu vou falar em termos até um pouco de política. É por conta do governo de esquerda, mas não é. A gente sabe que a gente vive essa construção da reforma há 30 anos já, e que agora está sendo colocada em prática. Obviamente que vai trazendo um pouco de politicagem econômica ali, existe isso sim, obviamente. Mas as pessoas elas estão fingindo como se nada fosse acontecer. Essa é a realidade. E quando a gente pega, analisa dados de empresas, de CPFs, ainda mais agora, por exemplo, que a Deise e o Carlos vão falar melhor do que a gente aqui na parte de declaração de imposto de renda, a reforma ela vai pegar quem está fazendo agora para o ano que vem já. Então, uma coisa que já está funcionando, já está acontecendo e vai começar a cruzar dados, principalmente das pessoas que têm o costume de não vou falar sonegar, digamos assim, mas de não declarar uma coisinha ali, uma coisa de bajular, exatamente. Então, quando a gente... Esqueci de declarar. Esqueceu e aí vem lá o leão e vai abocanhar, digamos, toda essa situação. Então, a gente já vive um período de reforma e as pessoas elas estão descrentes, talvez, porque ainda não sentiram o impacto disso efetivamente. Algumas já começam a ver, a gente sabe que já está tendo assim uma implantação do IBS e da CBS ali aos poucos, como uma forma de já ir educando, né, as pessoas ali, porém ainda, né, de uma forma muito singela, a ponto de que as pessoas estão falando, não, vai ficar por aqui mesmo, ou quando mudar o governo, não vai acontecer isso. Negativo. É uma emenda constitucional, ou seja, alterou a Constituição. Não é que está alterando uma lei só, é um negócio muito mais profundo. Então, as pessoas elas não têm essa noção. E a gente está vendo que está tendo uma majoração, ou seja, um aumento da carga de imposto. E eu vou falar que imposto, mas é tributo de modo geral, ou seja, de tudo mesmo. Está tendo esse aumento de carga aos poucos e as pessoas não estão percebendo. E não só isso, esse aumento de carga da carga da alíquota, do percentual, mas a forma de cálculo disso mesmo está tendo. Ou seja, a base de cálculo, que é aquilo que você pega para colocar na alíquota, está tendo alteração em conjunto com a alíquota. Ou seja, está tudo aumentando efetivamente. Então, a gente vai trazer alguns exemplos aqui, né, que eu vou deixar mais um pouquinho para frente, para deixar segurar um pouco, que a gente tem, inclusive, aqui em Minas Gerais, não vou assustar ninguém, mas tem solução para muita coisa disso, e solução legal principalmente. Então, quando a gente fala desse impacto, efetivamente, ele já está ocorrendo, mas às vezes as pessoas não estão sentindo porque é muito novo, mas logo vão sentir. Sim, e só complementando um pequeno detalhe que a reforma, de fato, é um movimento, né, que está no Brasil, considerando todo esse tempo de
de discussões, de projetos, de implantação. E era uma coisa que as pessoas, de fato, acham que é algo restrito a Brasília, mas não. Agora é algo que está em todo o estado brasileiro. Aqui em Minas já teve uma movimentação no início desse ano, que nós vamos conversar durante esse podcast, de aumento de impostos e, além do sentido econômico, há todo o movimento de readequar também o imposto da herança, da parte da sucessão. E nós sabemos que a sucessão também está aí nas famílias brasileiras, então isso vai ter um impacto também. O leão tá vindo com tudo. Sem A dó savana nem toda. piedade. Vem de família, né? E por que deixar o patrimônio no CPF pode ser arriscado? O que acontece? As pessoas hoje, elas não têm ideia do que significa proteção. E por qual que é esse risco? Se você hoje recebe uma ação no seu nome, enquanto pessoa física, você responde com seus próprios bens, com seu patrimônio. Ou seja, tudo aquilo que você fizer não tem uma responsabilidade, não tem uma limitação de responsabilidade. Quando você vai trazer isso para uma estrutura de um CNPJ, ou seja, vai estruturar com que a gente cria através de um planejamento, uma hold, outro tipo de planejamento que seja com segurança, a gente consegue colocar barreiras e separar a responsabilidade da pessoa jurídica da pessoa física. Por quê? No plano jurídico legal, por mais que a pessoa jurídica não tenha vida, mas para a lei ela é uma pessoa apartada, ou seja, separada da pessoa física. E o que significa isso? Cada um tem sua responsabilidade. Aí vai falar assim, mas o sócio não tem responsabilidade perante a empresa? Sim, mas sempre limitado ao valor das suas cotas. E para atingir o patrimônio da pessoa física, tem que fazer um procedimento judicial, que é muito complicado, tem que demonstrar que teve confusão patrimonial, então é muito mais difícil. Então, hoje, está na pessoa física o patrimônio da pessoa, principalmente as pessoas que exercem atividade econômica, é muito arriscado. Processos trabalhistas, execuções fiscais, execuções ambientais, dos órgãos fiscalizadores de modo geral. Então, a gente consegue atingir, eles conseguem atingir a pessoa física de uma forma muito tranquila. Como a simples ação trava tudo, uma liminar pode travar todos os bens, todas as contas. Como é que aquela pessoa física, aquela pessoa vai sobreviver, vai manter a família, vai manter a continuidade, muitas vezes, do seu negócio, se estiver tudo na pessoa física? Não vai ter como, ela vai quebrar. Ela vai quebrar e, quiçá, passar fome também, se a gente parar para pensar. Então, estruturar isso, não só por conta da reforma tributária, mas por uma questão de fato de proteção patrimonial e de sobrevivência em um país que a gente vive uma insegurança jurídica, econômica em todos os sentidos. Jurídica, econômica e política. É o que a gente vive hoje. Isso não sempre trago, não é discurso de política, não. É um fato. A gente sabe, todo mundo vive isso. Ainda mais quem é empresário, quem está no ramo privado, principalmente, sente isso todos os dias. Quem está no setor público, pouco importa muitas vezes. Mas quem está no setor privado, a gente sente isso. Legal. E assim, as pessoas têm essa ideia, né? CPF sou eu, pessoa física, e CNPJ quando eu tenho uma atividade comercial, um negócio, né? Mas para a gestão de bens, falando de patrimônio, qual que é a diferença prática entre ter a gestão do patrimônio no CPF e a gestão do patrimônio no CNPJ? Qual que é essa diferença? Perfeito. No CPF, o patrimônio ele fica muito vulnerável, assim como a pessoa física. Quando a gente fala da questão do CNPJ, é criar uma estrutura de uma organização para perpetuar. Então, nós temos aí uma grande diferença, que tudo que está no CPF um dia vai ter que passar obrigatoriamente por um processo de inventário. Então, toda família que passou ou vai passar sabe quão traumático é esse processo, principalmente além da questão do luto ali envolvido, além também das despesas que inventário consome até 40% de um patrimônio. Não é um número aí assustador no sentido, está assustando com os 40%, é o que a gente vê mesmo na prática, no dia a dia da advocacia. Então, fazer essa questão da estruturação no CNPJ, ele vem no sentido, além de proteger o patrimônio, por quê?
porque dentro de uma estrutura societária, de estrutura de uma empresa, é possível criar diversos tipos de organização de cláusulas protetivas, principalmente quando vai a questão patrimonial, porque se acontecer algum problema na empresa, não vai atingir o patrimônio, porque o patrimônio já vai estar organizado e planejado numa outra estrutura, né? Então, no sentido de proteção patrimonial, sem dúvidas, o CNPJ, a estruturação societária, ela permite uma autonomia de vontade, ela permite criar estruturas de uma proteção que, enquanto na pessoa física, é limitado e frágil, e principalmente nesse cenário de inventário. Olha só. Então, quando a gente escuta aquelas histórias assim, eu quebrei, perdi tudo, minha empresa quebrou, perdi tudo, né? Que a gente conhece histórias assim, de falência total. Então, dá para proteger isso. Dá sim para proteger. Por quê? Porque a pessoa que começou a empresa, ela já está pensando que nessa empresa ser passado para as próximas gerações. Ninguém constrói um patrimônio hoje pensando somente nela, ela está pensando nos filhos, está pensando nas pessoas que estão ao redor, né? Então, pensar nessa geração, ela é muito importante, né? Então, de fato, quando não está com esse planejamento pelo CNPJ, o exemplo de uma empresa quebrar, ela pode quebrar pela questão econômica, questão de gestão, e inventários quebra também, muitas vezes, a empresa, porque quando há o evento morte do detentor de todo aquele patrimônio, os bens têm que passar pelo inventário e há bloqueios, né? Há bloqueios da empresa, a atividade econômica dela é bloqueada, e os custos que eu trouxe no início faz com que tem que vender bens a pressas para poder levantar um valor, né? Então, trazendo para o aspecto sucessório também, o inventário sim quebra e pode sim quebrar uma empresa. Pelo jeito, acaba o patrimônio da pessoa, muitas vezes, se desfazendo por causa de uma sucessão. Igual você falou, acaba perdendo, às vezes, um certo imóvel se ele não fazer esse planejamento antes. Sim. Porque senão ele acaba, por exemplo, ter que vender um imóvel para poder custear o inventário. Sim, e a gente sempre brinca que é o sócio oculto é o governo, né? Com certeza. E de É o que fato, mais recebe lucro. sim. Ele não faz nada, não faz participa nada. da operação, né? E são valores que existem só para movimentar a máquina pública. Uhum. Que é caríssima. Sim. Mas isso é uma conversa para outro podcast. E a tributação, né? Falando de tributos efetivos. O que muda? O que a gente paga fazendo na pessoa física e quanto a gente paga na pessoa jurídica? Por que é interessante separar os dois? Vamos lá. Quando a gente está falando o que muitas pessoas buscam a gente para falar sobre a questão de renda de aluguéis, de locação. E a gente sabe que hoje, não que a gente sabe, né? Mas eu falo a gente assim que está dentro desse ramo, né? Mas para as pessoas saberem o seguinte. Pode parecer distante, mas olha, hoje a lei ela fala que rendas a partir de 240 mil vão ser contribuintes do IBS da CBS. E também a renda, dependendo do número de imóveis, também acaba entrando nessa jogada toda. E a gente está falando de uma majoração de alíquota mesmo, mas quando é pessoa jurídica e também como pessoa física. Então, o que a gente faz análise hoje para os nossos clientes, quando eles vão procurar a gente para entender isso? Hoje, numa pessoa física, a gente paga 27,5 ali. E dependendo da quantidade de bens ou do valor que esses bens atingirem, a gente vai... Esse ano tem uma pequena majoração da alíquota. Então, esse 27,5 vai virar... Vamos colocar 29, que é mais ou menos assim, esse ano. De 28,5. Não, isso 29 somado com 27,5. Mas para 2032 vai para quase 40, né? Vai beirar 40% ali da pessoa física, né? 36, a gente não sabe efetivamente quanto vai ser. Mas quando a gente vai para uma pessoa jurídica, estruturar isso através de uma holding patrimonial e também colocando uma operação de locação ali para aqueles bens que efetivamente exercem a atividade locatícia. A gente já tem uma redução hoje para, por exemplo, de 29% vai para 12% ali. Então é uma diferença aí de quanto? 17%.
É muita coisa. É muita coisa. Colocado isso. Muito imposto. Exatamente. Isso agora, já vivendo. Então, você coloca 17% aí de um X valor multiplicado por 12, que seria por um ano. E vai multiplicando por cada ano que você pretende ficar aquele imóvel com a sua expectativa de vida. Então, a gente fazendo esses cálculos, a gente chega num denominador comum ali. E, efetivamente, se você colocar 17% ali, vamos colocar que seja... Vamos colocar que a pessoa vai pagar ali seus de tributos, vamos colocar de imposto ali, em torno de 4 mil. Então, a gente pega esses 4 mil por mês, que vai dar 48 mil no ano, né? A expectativa de vida dessa pessoa é de quanto tempo? Mais de 20 anos ainda. Então, a gente já vai para quanto? 960 mil, né? 1 milhão de presente. É 1 milhão de presente para quê? De imposto. E aí a gente traz isso para a pessoa para demonstrar que se ela não tiver organizada, ela vai pagar 1 milhão de imposto só na locação daquilo que ela construiu efetivamente. E aí, quando ela morrer, ela vai ter que pagar também. Ela não, né? Os filhos vão ter que pagar para fazer a transferência patrimonial. A parte do inventário, que a documentação, Isso. tudo em torno de 40, mais ou menos. Isso. E a gente volta ainda anteriormente a isso. Como que a pessoa ela teve que construir esse patrimônio? Ela não construiu, no patrimônio não surgiu do nada, ela não plantou e nasceu. Ela teve que fazer renda, aí ela pagou pela renda dela, o imposto da renda que ela produziu em vida. Ela foi comprar o terreno, pagou ITBI, pagou em cartório. Aí o que ela teve que fazer? Ela teve que construir tijolo, tudo mais, teve que pagar. Com isso já está embutido o imposto também. Então, para tudo que essa pessoa faz, ela já pagou imposto. Então, essa conta, quando a gente faz, a gente está falando só de renda de locação, mas você observa que anteriormente você já pagou muito imposto para construir aquele patrimônio. Uma carga tributária enorme. Gigantesca. Enorme. Além de você ter que pagar todo ano ali. Então, a gente demonstra isso para o cliente para entender que constituir uma organização patrimonial para ele é mais do que vantajoso. Ele está investindo dinheiro para ele ter esse investimento, ele ter esse retorno. Porque assim, construir tudo isso, tirar do CPF e colocar no CNPJ hoje é uma questão de sobrevivência. Não está sendo mais uma faculdade, é necessário, né? Então, a gente traz essa informação para a pessoa, porque muita gente não sabe disso. As pessoas elas não pararam ainda, e não é culpa das pessoas, para fazer cálculo. E quando ela coloca na ponta do lápis, ali no papel, efetivamente, o susto é enorme. Aí vem a revolta maior ainda com o governo, né? E assim, gente, como eu falo, é um fato, não é algo fictício. É matemática, é uma ciência exata. Vai pagar e vai pagar caro sim, né? E os números não mentem. Contra números não há argumentos, né? E a dona Deise que sempre fala isso, contra números não tem argumento. E assim, a gente vê no simples fato, por exemplo, uma nutricionista, né? A gente atende muitos profissionais liberais no escritório. Então, uma nutricionista, se ela recebe 10 mil por mês no CPF, ela vai pagar R$ 2.700 de imposto. Se ela recebe 10 mil no CNPJ, ela vai pagar R$ 600. Então, assim, na atividade econômica já é vantajoso ter um CNPJ, quanto mais na organização patrimonial, né? Então, assim, a gente vê que faz muito sentido a pessoa que constitui seu patrimônio protegê-lo através de um CNPJ, né? E vocês acham que tem gente que paga imposto sem perceber? Olha, a gente paga. Respirando, a gente já tá pagando imposto. A gente paga imposto, por exemplo. Eu vou só entrar nessa parte porque é a parte tributária, porque eu acho muito interessante, que é o seguinte. Essa água teve imposto. Essa água teve, essa jeta teve a taça, imposto. Tudo teve imposto. E muitas vezes, assim, aí que entra a parte do contador, da contadora, né? E aqui eu faço até propaganda para Deise mesmo nesse sentido, porque às vezes a gente esquece de fazer um planejamento tributário para isso mesmo. A gente, quanto pessoa física, quanto pessoa jurídica, a gente esquece disso. A gente vai vivendo a vida e não percebe que está pagando. Por que a gente não percebe? Porque, assim, a gente não tem noção de como que dói no bolso. A gente só tem noção quando a gente fica sem dinheiro. Aí a gente tem noção. Onde é que eu vou cortar gasto? Aí você para, nossa, eu deveria fazer um planejamento tributário para isso. Eu deveria verificar como é que estão as minhas finanças ou minha organização patrimonial para organizar isso. As pessoas não pensam. E a gente sabe disso por quê? O perfil geralmente de clientes de hold é um perfil que ele deixa para depois. Deixa para depois. Deixa para depois. E a gente já viveu no escritório isso de deixa para depois a pessoa morrer e não ter feito. E a bomba ter ficado para resolver depois. E trava tudo, como o Iriam falou, trava tudo. Então, assim, a gente paga imposto sem perceber. A gente esquece, a gente não observa, a gente não faz o cálculo, a gente não pensa um pouco, a gente não estrutura algo
Muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, de que a gente pode fazer isso. E tem aquele outro detalhe. Para o governo, quanto mais ignorante no sentido de não conhecimento a pessoa for, melhor para ele. Por quê? A gente fala que falar sobre estruturação de planejamento patrimonial era um assunto que era restrito apenas às pessoas abastadas, que tinham dinheiro e que tinham acesso, né, ao conhecimento. Mas a gente fala desse patrimônio, é uma coisa que, da holding, digamos assim, é algo que já existe há mais de 200 anos, começou na Inglaterra. Então, assim, essa estrutura patrimonial de holding de criação não é nova. Começou-se a falar muito recentemente, de uns 10 anos para cá mesmo. Mas anteriormente a isso, ninguém sabia. A pessoa fazia inventário, pagava, tem que pagar mesmo, o que eu vou fazer? Vendia tudo, tinha que se desfazer de patrimônio. Muitas pessoas vivem essa realidade. Digamos assim, 90% da população vive essa realidade. De ter que se desfazer para pagar por quê? E são pessoas que poderiam ter organizado de uma forma muito mais simplificada. Então, resumindo, a gente paga imposto sem a gente perceber. Por quê? Porque pra gente virou costume, virou algo normal você ter a maior carga tributária do mundo, digamos assim, no aspecto geral, e tá pagando pra gente já virou normal isso, né? E a revolta que eu acho, por exemplo, tem países que têm uma carga tributária maior que a nossa, mas o filho tem faculdade garantida até os 24 anos. Né? Você precisa de uma saúde, você não precisa gastar. Aqui no Brasil, tudo que você quer de qualidade, sendo saúde, sendo educação, que você depende do governo, você morre. Né? Então, assim, se você não pagar um plano de saúde, se você não pagar uma escola particular para o seu filho, muitas vezes passa dificuldade, né? Então, nos países, às vezes, que tem uma carga tributária maior, a população tem um respaldo melhor, tem uma qualidade de vida melhor, que a gente não tem aqui. Então, essa que é a revolta, não é o pagar imposto, mas que esse imposto não é revertido da mesma proporção para a população. E quando a gente vê notícias de corrupção, aí a revolta fica maior Sem ainda, dúvida. né? Então, mas não é assunto político não cabe aqui. Não. Mas Senão a gente uma vai das ser coisas, só cancelado. para acrescentar, Cadê? Falando que a gente tem o escritório, né, de contabilidade e tal, uma das coisas que o empresário sempre chega falando para nós, como é que eu faço para pagar menos imposto disso? Isso. A única coisa, ele não sabe como que vai fazer. A maioria deles, igual você falou, não conhece como que vai chegar a isso. Ele só chega para a gente e fala assim, como é que eu faço para pagar menos imposto? Isto é que vocês estão falando, é uma desmistificação disso. Propondo para eles como que eles fazem, dando para eles a cereja do bolo, né, como é que diz o outro. Uma opção, né? E é só Isso. que muitos vão ver, mas poucos vão enxergar. Você entendeu? Aí vai muito daquele negócio que a gente passa, a gente orienta, a gente fala, como na parte contábil, vocês como advogado, tem toda essa preocupação de orientação, de fazer todo o trâmite certinho para que a vida da pessoa seja o melhor possível. Igual pagamento de imposto possível, mas é difícil a gente conseguir convencer, né, William? Sem dúvida. E sem dúvida, quando a pessoa ela fala isso, eu quero uma forma de pagar menos imposto, ou ela já vivenciou algo do tipo Uhum. que teve que pagar muito, ou ela conhece alguém próximo que passou por isso. E hoje é muito fácil pagar alto. Um exemplo, não houve um planejamento, teve um inventário. O imposto do inventário. Pessoa vendeu um imóvel, não teve o planejamento tributário, um ganho de capital muito alto, né? Então, a própria relação social mesmo, ela já está envolvida na questão do imposto. E ter essa consciência, como que eu faço para pagar menos, sem dúvida é o primeiro passo, porque a pessoa já entende que haverá uma cobrança grande, ela já sabe das consequências e ela já está buscando prevenção. E trabalhar na prevenção é a melhor coisa. Porque quando já vem aquilo, aí é mais difícil. E mais Tem caro como também. fazer nada, né? E a bolada é maior, né? E mais caro também. Porque o planejamento, você consegue colocar a direção que você quer, né? Quando você planeja alguma coisa, qualquer coisa, você consegue dar a sua direção. Quando o fato aconteceu, você tem que remediar, aí não tem o que fazer, você tem que enfrentar e pronto, acabou, né? Sim. E vocês acham que tem alguns erros que as pessoas cometem na hora de fazer um planejamento patrimonial? Tem.
Isso é o que mais tem, né? Porque às vezes ele... E complementando, vocês acham que isso é por desconhecimento da pessoa ou falta de orientação de um bom profissional? Eu Olha, acho que tem os dois. A gente tem que ir para um lado que a gente tem que ser totalmente imparcial da coisa, né? Isso. Tem isso. Mas Mas tem hora que dá vontade de falar assim, filho, ó, Dá. você fez aqui. Dá vamos vontade. fazer direito. O que acontece? Pelo fato de que eu acabei de falar, tá sendo disseminado o fato de ter um planejamento patrimonial de uma holding, muita gente está se colocando no mercado como um especialista no assunto e tem feito planejamentos que acabam causando prejuízo para o cliente. Às vezes o cliente ele contrata e aí vem aquela questão de profissionais que acabam cobrando muito barato que você desconfia, entende? Porque realmente não condiz com a complexidade da coisa. Você criar um planejamento patrimonial não é uma coisa simples, básica, rápida, fácil. Ah, tá aqui, coloca tudo no CNPJ. Não é assim que funciona. Por quê? A gente já viveu e vive operações de receitas estaduais aí em operações para desconstituir planejamentos que foram feitos com o intuito de causar fraude ou que na sua constituição foi verificada uma fraude tributária. Não foi uma elisão fiscal. Foi para sonegar o fisco. Foi uma evasão fiscal, foi para sonegar o fisco. E nisso tem uma desconstituição. Acontece muito isso. As pessoas têm essa falsa impressão de que, então é simplesmente eu pegar meu patrimônio aqui, colocar no CNPJ? Não é só isso. Eu tenho que analisar toda a estrutura de vida daquela pessoa, né, dos seus familiares ali, do núcleo familiar, digamos assim. Qual que é a atividade que ela exerce, se é privada, se é pública, porque isso tem diferença assim na hora de constituir o patrimônio. Se aquela pessoa lá de onde ela veio, qual que é o regime de casamento, quantos filhos tem? Tem filhos, são filhos de casamentos diferentes, Tem filho primeiro de casamento. Fora do casamento. Tem isso, tem filho fora do casamento. Existe possibilidade de ter filho fora do casamento, porque tem algumas coisas... Tem, exato. E não, isso é real. E assim, a gente fala assim, nossa, não é uma questão moral, uma questão real que acontece, né? É fato, gente, né, que acontece isso. E a gente tem que analisar regime de casamento, filhos. Tem pais que ficam preocupados porque o filho já casou 3 vezes e aí como é que eu vou fazer com o patrimônio? Separa, casa separa. Ou tem filho fora do casamento, né? Acontece isso também. Ou tem filho do primeiro casamento, do segundo casamento, mas o patrimônio foi constituído no segundo casamento. Como é que vai fazer? Existe isso sim. E a gente analisa isso e verifica todo um procedimento de criação dessa estrutura, porque pode ser configurado como fraude sim, dependendo da forma como a pessoa faz. Se ela deixa de fazer um ponto só da construção desse planejamento, aquilo ali tudo é morto, acaba. O que a Receita faz? Ela desconstitui aquilo ali, ela vai te notificar, você vai ter que pagar o tributo e vai ter que pagar a multa, vai descaracterizar tudo aí na pessoa física. Aí atinge a pessoa física literalmente por inteiro. Não tem para onde fugir. E aí, por exemplo, a pessoa recebeu, desconstituiu o patrimônio, o planejamento que ela tinha constituído. Ela morre também, além de ter que pagar tudo isso porque entra como dívida fiscal e é habilitada no inventário, ela tem que pagar inventário. Então, é muito sério. Então, quando a gente fala assim, essa falta de conhecimento dessa estruturação tem tanto da pessoa que tem patrimônio, que não precisa ser um profissional para entender disso, como do profissional que realmente vai exercer aquilo. A gente passa isso, não estou falando mal de advogados, até porque para planejar o patrimônio, né, existem outras pessoas que podem trabalhar com isso também. Mas é de modo geral, essa falta de conhecimento da estruturação disso. Né? E uma questão cultural também, isso. Porque cada família tem a sua história. E uma cultura enraizada, principalmente quando falo de planejamento, é a famosa doação de bens em vida com reserva de usufruto. Então a pessoa pensa, não, vou planejar, não quero que a minha família passe para o inventário, vou doar meus bens. Esse é um ponto muito frágil e sério, por quê? Que a partir do momento que a pessoa está doando um bem só por doar, ela está perdendo o controle daquele bem. Mesmo que ela tenha a cláusula de usufruto, a pessoa que recebeu esse bem doado, ela não precisa pedir permissão, por exemplo, quero vender esse bem. A pessoa, ela somente é usufrutuária, ela não é mais a proprietária. É lógico que a pessoa que comprar esse bem, nesse exemplo, ela vai ter que respeitar o usufruto, né? Mas aí que vem um ponto.
A doação é um planejamento? Mas o imposto é o mesmo do inventário. Não muda. Teve É até o um exemplo, mesmo. teve até um exemplo que você deu essa semana, que você postou no Instagram, Sim, de doação foi. do Estênio. Sim, esse do usufruto do ator Estênio Garcia. Ele doou os bens e agora ele está num conflito milionário com as filhas, Nossa. né? Mas continuando, além dessa questão da cultura da doação de bens em vida, por achar que já resolve, um outro problema, desde que você perguntou sobre o planejamento, é também achar que só um testamento isolado também resolve. Eu vou fazer um testamento porque no testamento eu já vou deixar tudo discriminado o que eu quero e a minha vontade tem que ser respeitada. Não. Testamentos podem ser contestados e derrubados. E o pior, a pessoa ela vai ter o custo de fazer um testamento, mas quando ela falece, e nesse caso pelo planejamento errado, que só focou no testamento, as pessoas que ficam vão ter mais despesa, porque além de ter a despesa do inventário, vai ter a despesa de um processo de abertura e registro do testamento. Então, são 2 processos que são abertos e um depende do outro. Então, é aberto o processo de registro de testamento e aí ele é validado na justiça, aí coloca no inventário. Ou seja, aquilo que já era uma custa de um inventário vai ter uma adição maior. Mas o que importa em tudo isso do planejamento? O legado e, principalmente, manter os bens na família, os negócios perpetuando e, principalmente, evitar conflito entre os herdeiros. Que é o que mais dá trabalho. Testamento é tipo assim, jogar gasolina no fogo, né? Porque, Piora. de fato, aquele filho que achar sempre vai ter, ele deixou mais pra esse, não gostava de mim e tal. Deixou essa casa, mas eu queria aquela. Aí tem toda uma história. Você acha que teu irmão é bonzinho? Vai ser bonzinho até a hora que vocês vão lutar por dinheiro. E não é criticar a doação de bens em vida, não é criticar o testamento. Eles são meios de planejamento, mas nós não podemos vê-los de forma isolada. Porque, como eu disse, cada família tem sua história. Então, pode sim ter um testamento junto com uma estrutura de holding. Nós já fizemos isso, mas porque a história daquela família era muito específica que ela tinha que ter o testamento. Por uma questão de segurança da família. E a holding é válida antes do falecimento ou pode ser feita depois? Ela tem que ser feita antes, né? Porque depois que há o falecimento e dentro da holding não ter sido feita o planejamento sucessório, tem que passar por inventário. Aí o inventário, aí você vai no inventário e não tem jeito. Aí já era. Como o Matheus disse, a holding não é só colocar um bem na pessoa jurídica, ela é muito mais. E nesse exemplo, imagina a pessoa constitui toda uma holding, mas não faz o planejamento sucessório dentro da holding. A pessoa falece. As cotas da empresa vão ter que entrar no inventário. E aí, em reforma tributária, vai ter que analisar tudo, inclusive os bens. Então, além de analisar o valuation da empresa, enquanto empresa, tem também os bens da empresa. Então, fica mais caro ainda. E quando a gente fala de travar, é muito real, principalmente para o agronegócio. Porque o agricultor, ele tem um vínculo com uma cooperativa. E quando ele falece sem o planejamento, a primeira coisa que trava é a cooperativa. Aqui, vocês conhecem a nossa região aqui, né? Tem a Cospé, os cooperados, né? Teve agora recentemente uma gigantesca distribuição de lucros, foi recorde da história da Cospé. Então, o pessoal barra muito e muitos já falaram com a gente aqui em Cospé a respeito disso. Porque o pessoal do agro, às vezes, não tem muito aquela sucessão. Hoje, os pessoal mais novo não estão querendo muito ficar no agro que os pais deles, que os avós deles seguiram. Então, aí, esse planejamento inclui nesse processo. A gente consegue fazer um trabalho legal para aqueles que, por exemplo, que tem sucessor que não está querendo muito levar a fazenda do pai. Acontece muito, ainda mais no rural. Nem todos os filhos têm a vocação de continuar no rural. Um é médico, não sei o quê. E nós temos um exemplo prático, isso que aconteceu no escritório. Era uma família
do agronegócio, de uma fazenda de café, e é uma fazenda, sim, produtiva. E o que acontece? O receio da pessoa, que é o dono da fazenda, era justamente o dia que ele faleceu, o filho vender, porque o filho estava fazendo medicina. E a fazenda é produtiva, ela tem uma história, né? E aí é aquilo, se o dono da fazenda, por exemplo, ele não faz um planejamento tributário, com certeza esse filho vai ter que vender alguma coisa para pagar o inventário, esse é o primeiro ponto. Mas o receio desse produtor era justamente isso. Mas como que eu vou fazer se o meu filho ele não quer tomar conta dos negócios? Aí é onde a gente chegou e comentou. Mas ele não precisa. Por que constitui o planejamento para a fazenda, determina um administrador e esse filho só vai receber os lucros da fazenda, os dividendos. Isso. Então não precisa acabar com a produção. Ele está lá na cidade, médico, mas a fazenda está lá como uma outra receita. Então é possível criar, sim, múltiplas formas, né, de que o patrimônio continue passando para as próximas gerações. E pode até se arrepender, né? Porque assim, a gente pensar num negócio, principalmente propriedade rural, é um negócio de muitos anos para ter sucesso, para ser constituído, né? É muito árduo. E aí o pai vendo que está chegando o seu final e os filhos não quererem, ele realmente deve ser uma insegurança muito grande. E esse filho, que hoje é médico, está na cidade, daqui a pouco ele pode querer vir para a fazenda também. E se ele vender, desfizer desse patrimônio, ele pode se arrepender depois. Então, essa forma que vocês sugeriram de ter um administrador enquanto ele está exercendo outra atividade é muito inteligente, né? Porque mantém o patrimônio da família, ele continua recebendo os valores de dividendos daquele negócio e, porventura, lá no futuro, se ele quiser voltar para a fazenda, tá ali esperando. Ou o filho dele quiser, porque nós estamos falando e sucessão familiar, né? Exatamente. Por exemplo, ele casou, ele tem um filho, o filho dele ama a fazenda, o filho dele vai tocar a fazenda, ou então coisa parecida. Hoje, o que vê muito o pessoal falando, principalmente dos cooperados, o pessoal comenta muito, eles estão tristes porque não está tendo essa... Não é que triste, eles estão meio... Não tem aquela continuação. Trabalho árduo, né? uma vida inteira. Tem né? alguns que querem realmente continuar, mas tem outros que realmente querem outro caminho. É uma questão cultural, porque assim, quem trabalha e vive do campo, né, queria ver os filhos ir para a cidade, digamos assim. Tem isso, é uma questão cultural que a gente vem vindo. E hoje a gente tem tido essa inversão, que as pessoas estão vendo a necessidade de se manter no campo e não dar tanta atenção para essa questão. Porque antes, assim, meus avós, digamos assim, vieram lá da roça, né? Herdaram a fazenda, tudo mais, né? Só que eles quiseram ver os filhos deles irem para uma faculdade, aí vem um professor, vem um médico, vem um psicólogo, vem um advogado, e de fato são profissões que não tem nada a ver com o agronegócio, né? E aí essa pessoa, ela sai daquilo ali, e aí quando os pais, talvez os avós, eles vão se dar conta, nossa, mas não vai ficar ninguém aqui. Aí entra essa estratégia de fazer com que haja um administrador, uma administradora ali, para justamente manter aquele patrimônio no núcleo familiar. E aí muitas vezes acontece isso. O neto ou a neta tem um interesse de trabalhar lá, entende? Tem isso mesmo, e aí inverte um pouco o papel e tudo bem. Tanto é que a gente vê que um crescimento de pessoas buscando agronomia, essa área do agronegócio mesmo, né? Querendo voltar. Dos últimos anos para cá, o agronegócio tem um boom grande. Antigamente, há um tempo atrás, era um negócio de medicina, né? O pessoal que não queria medicina, não fazer medicina, que não sei o quê. Agora não, o pessoal está voltado para o agro, por quê? O agro, a gente se viu que é o coração do Brasil. Né? Hoje, quem sustenta a economia do agronegócio. Então, a gente tem esse pessoal é muito forte. E o planejamento patrimonial aí demonstra que ele não é um luxo, ele é uma necessidade. E trazendo o exemplo da fazenda, ainda mais também com o objeto da reforma tributária, agora vai ser obrigatório os produtores rurais terem CNPJ, né? Então, não é uma escolha. Mas já que vamos ser obrigatório ter CNPJ, mas por que eu vou ter só aquele CNPJ específico? E por que eu não já aproveito e já organizo toda a minha questão patrimonial, toda a minha questão sucessória, né? E aí entra essa reflexão. Bacana. E aí, continuando aí no tema produtor rural,
CPF ou CNPJ? Qual que é o melhor caminho? Acabou. Você acabou de falar que na reforma tributária vai ter que ser CNPJ, mas qual que é isso é bom ou é ruim para a pessoa? Eu acho que a gente pode dar o exemplo de fiscalizações na fase. Né? E o Assim, impacto na pessoa. a gente tem que ver primeiramente em qual momento que essa pessoa se enquadra. Pequeno produtor rural, às vezes tem uma pequena propriedade ali, aí tem que verificar em números se compensa para ele efetivamente. Vai depender da atividade que ele produz, né, que aquela família produz. Então, sempre analisar caso a caso. Mas o que a gente vê na maioria dos clientes que a gente observa, que, de fato, constituir um CNPJ é melhor. Por quê? A gente vive hoje uma fiscalização do Ministério do Trabalho enorme. Trabalho escravo. Exatamente. E o que Tem acontece? muito pegando isso aí. E aí eu vou falar aqui como advogado da parte trabalhista, que é uma da minha especialização. O que acontece? Além de estratégia patrimonial, tem essa minha formação em direito do trabalho focado justamente para empregadores. As pessoas, elas vêm para a região trabalhar, são registradas muitas vezes, ou tem um contrato de parceria agrícola, ou tem um contrato de meira, enfim, algum contrato. Elas trabalham, usufruem daquele contrato, né, recebe o lucro aquilo ali, e o que faz? Processa o dono da terra. Né? Processa pedindo vínculo empregatício. E aí a gente tem feito o quê? Orientado as pessoas a estruturarem contratos e a tentar manter o máximo de segurança possível. Por quê? Quando vem o Ministério do Trabalho e Emprego, além das multas, elas te colocam lá na lista negra do Ministério do Trabalho de trabalho análogo à escravidão. Só que muitas vezes a realidade fática não é trabalho análogo à escravidão. E aqui eu não estou fazendo a acepção de dizer que eu sou favorável a isso, mas pelo contrário, demonstrar que as pessoas agem sim de má fé. O que a gente tem feito? Vai residir ali na propriedade da pessoa. Beleza, então você cria um contrato ali de comodato, tira foto, faz vistoria, preenche os requisitos legais para que você faça visitas naquele imóvel para verificar, para ver se está tudo certinho. E quando você organizou tudo isso daqui, mas vamos supor que mesmo assim você receba uma notificação para você responder processo. Se o teu patrimônio está estruturado, ou seja, está organizado para evitar, e isso tem que ser antes de ser notificado. Por quê? A constituição também de um planejamento patrimonial de uma RUD para preservação de patrimônio no intuito de fraudar algo ou de tentar sair pela tangente, digamos assim, de uma coisa que já foi notificada, é fraude, não pode, tá? Dá o jeitinho, né? Não dá para dar o jeitinho, eu sou muito sério nisso. Voltando, você constitui isso, você consegue fugir um pouco você cria uma barreira ali, porque você consegue pelo menos proteger o patrimônio. Aí atinge a pessoa jurídica operacional. Aí existe uma diferença, quando você constitui uma pessoa jurídica, pessoas jurídicas, uma RUD para proteção patrimonial e um CNPJ de operação da tua rentabilidade. O exemplo, café. Vamos colocar da nossa região, que é o café aqui que tem. Então, a contratação daquelas pessoas vai se dar por onde? Por aquele CNPJ de operação que é apartado da tua constituição patrimonial, porque se der algum problema lá, não atinge o teu patrimônio aqui. Então, a gente cria uma proteção de todo o teu acervo patrimonial. Atinge o CNPJ, caso dê um problema, vai atingir aquele outro CNPJ que foi constituído para operacionalizar, que vai exercer atividade de risco. Aí a gente deixa separado, justamente para não dar um problema aqui. Já separa o KNAI ali, exatamente, porque pode dar esse problema. Então, hoje, para o produtor rural, aqui na nossa região, que está tendo uma fiscalização pesadíssima do Ministério do Trabalho e do Emprego, ou seja, de delegacias regionais do trabalho, né? As auditorias fiscais do trabalho estão pegando pesado e são multas altíssimas. Um exemplo, teve uma pessoa que procurou a gente que ela teve que desembolsar de uma vez R$800 mil, entre rescisões e multas administrativas. Só de multa administrativa por não ter registrado foi R$150 mil, fora as outras multas. Né? Então,
é pesado. E aquilo, tem que fazer o quê? Você faz um termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, né? Ou você, se você tá convicto que tá tudo certo, toca a bola pra frente, porque no processo judicial lá vai reverter essa situação. Vamos até a última instância para ver o que vai dar. Isso. Mas tem muito isso. Então, para a gente construir produtor rural, constituir a holding patrimonial para você preservar o teu patrimônio, ela vai ser muito válida e separar a atividade operacional de risco apartadamente para quê? Para que isso não te gere problemas futuros e você consiga organizar tudo isso. Porque no rural há riscos também. Há riscos? Muito. Eu acho que no rural tem mais risco O- do que no comercial. Sem dúvida. Tem. Né? Porque as pessoas levam muito, às vezes, na informalidade. Ah, tá lá na roça, não vai vir um fiscal aqui. Eu confio nele. Confia, É da família. É da família. Aqui, era amigo do meu pai, né? E aí confia naquela pessoa, e aí depois o problema chega e chega sem dó, né? E a parte rural tem muita questão de crédito rural também, né? E com a Isso atrapalha. obrigatoriedade do CNPJ também, as instituições bancárias já olham até com outro olhar aquela operação, né? E gera ainda mais segurança para ofertar Isso. aquele crédito que aquele produtor rural precisa naquele momento para impulsionar a atividade agrícola dele. Né? Olha Então, só. esse é um outro benefício também. E faz sentido. A gente tem parceria com uma instituição financeira, né, que sempre apoia os projetos do clube aqui na cidade. E a gerente chegou a comentar com a gente, falou, o banco tem muita linha de crédito, tem muito dinheiro para emprestar, mas as empresas não estão organizadas, os produtores rurais não são organizados com a documentação para a gente poder fornecer esse crédito para eles, né? Então, assim, essa questão que você está falando é muito importante, de ter o CNPJ, ter o planejamento patrimonial, as instituições veem com bons olhos, a sociedade vê com bons olhos quem se planeja e quem é organizado, né? Sim, e muitos podem falar, mas tem muitos créditos que só vai ser mais benéfico na pessoa física do produtor. São exemplos ou casos isolados, mas eu vou constituir toda a minha holding rural, por exemplo, e vou perder isso. Nós trazemos um exemplo, a importância do CNPJ para o crédito rural. Mas vamos imaginar que num caso específico, ele constituiu toda essa holding rural dele, mas naquela instituição, por exemplo, a vantagem da pessoa física vai ser maior. Isso vai ter problema? Não. Por quê? Porque nós estamos falando de uma holding rural onde há uma estrutura com o patrimônio dele lá alocado, mas ele administra aquilo. Então, como que eu vou dar um bem em garantia que o bem não é mais meu? Ok, ele é do CNPJ, mas o CNPJ pode te dar anuência para você dar um bem dele em garantia. Como avalista. Né? Então, há possibilidade, sim, de Não poder... atrapalha, uma não coisa não exclui a atrapalha. outra. E aí que entra, quando está numa estrutura societária, as 1001 possibilidades são maiores do que se tiver na pessoa física, porque na pessoa física o direito que prevalece é o direito civil. E o direito civil ele é muito impositivo por questões governamentais mesmo. Mas quando a gente cria uma estrutura desta forma, nós não estamos falando só de direito civil. Estamos falando empresarial, societário, né? Ou seja, um outro ramo também, onde a autonomia de vontade, ela está ali no cerne, né? Então, aquilo que é no contrato se faz lei entre as partes, né? Então, é aquilo, a proteção e a possibilidade de criar múltiplos projetos personalizados para aquela tipo específico de produtor rural, nesse nosso exemplo, é muito grande, enquanto na pessoa física já é mais limitado. Com certeza. Olha, muita vantagem, né, de se fazer esse planejamento aí para E da o parte produtor rural. da indústria, tem muita diferença dessa parte rural ou é basicamente as mesmas estruturação? Vai depender. Vai Porque depender. quando a gente está falando de Por exemplo, se eu indústria, tenho uma indústria e meu filho faz parte do CNPJ da indústria, por exemplo. Mas eu tenho outros filhos e eu quero fazer a rua. vai depender muito assim da... Porque assim, o que acontece? A gente está falando de uma estrutura de planejamento patrimonial, independente de ser rural ou urbano, digamos assim, né, com a indústria, isso não vai ter muita diferença na hora de constituição, mas na hora da organização, por exemplo, de você pegar a atividade econômica daquela empresa, a gente vai verificar qual que é a atividade econômica daquela empresa mesmo.
qual que é, você tá no mercado de ações ou não? É limitado ou é SA, um exemplo? Capital aberto, capital fechado. Como é que vai ser? Como é que é a situação dos acionistas daquela empresa? Então, é muito mais profundo. A gente já sai um pouco desse só do planejamento que vai ser patrimonial, que é o imobiliário, sucessório e tributário. A gente já entra numa esfera totalmente empresarial também. Que aí vem aquele raciocínio. Como é que eu quero que essa empresa esteja dentro do meu patrimônio também ali? Entende? Porque eu posso trazer riscos. Então, a gente deixa a atividade econômica que gera risco de fora, certo? E aí, numa forma geral, o que a gente pode fazer? Um desenho aqui para ficar claro. Vamos imaginar que aqui no meio tá a holding daquela família. Mas talvez essa família tenha a fazenda, tem a indústria, tem tem investimentos, né? Um exemplo. Então, nós estamos falando de investimentos, de indústria e de fazenda. Um ecossistema. São operações diferentes. A fazenda tem a sua operação específica, a indústria a sua operação específica e os investimentos sua operação específica. Então, é aquilo. A holding aqui no meio e ela participando disso. E várias ramificações. Então, pode acontecer daquela estrutura ter só o rural, pode ter o rural mais um, né? Então, isso se liga. Mas aí que vem a beleza da coisa. Cada CNPJ com o seu KNAI específico vai ter o seu planejamento específico. Então, não existe uma receita de bolo, né? E isso que é o legal, a personalização é para atingir sim os objetivos daquela família. E sempre a gente pergunta, a primeira reunião com o cliente, qual que é a sua necessidade, qual que é o seu objetivo? Porque é em cima da necessidade do objetivo que é desenhado toda a estrutura de planejamento. E o pessoal se abre mesmo, assim, porque a maioria das dores nossas com contabilidade é conversar com o pessoal. Eu tenho isso, mas às vezes esconde o jogo, né? Como é que digamos, e dá muito trabalho para esse. A gente fala para a pessoa assim, olha... Isso tem que ser igual se fosse uma confissão. Aqui é o sigilo advogado e cliente, então você precisa contar tudo pra gente. A história da família. A história mesmo assim... olha, eu matei, eu roubei, literalmente. Sabe por quê? Tem filho com... Tem que ter... Gente, é uma confusão. Por que a gente fala isso? Porque se a gente não descobre, se a pessoa omite alguma informação, isso pode lá na frente atrapalhar tudo. E se ele omite algum ponto específico da família, talvez vai ficar menos protetivo. Um exemplo, se aquela família em específico, vamos dar um exemplo... o meu filho ele já teve outro relacionamento, casou, ele passou por divórcio, e aí teve todo o problema na partilha de bens dele lá. Ele casou com uma mulher que já tinha 2 filhos. Aí agora vamos falar, nossa, eu não quero mais que esse patrimônio nosso aqui aconteça isso com meu filho, ele perca. Então, concorda que naquele caso específico, um ponto peculiar daquela família é a questão de não deixar terceiros entrar no patrimônio. Aí nós falamos... Os agregados. Então, vamos criar uma estrutura que, independente do regime de casamento do seu filho, pode ser até comunhão universal, não vai comunicar os bens. Esse é o exemplo. Outro, o meu filho... ele tem muitas dívidas, ok, então vamos criar essa estruturação que o bem que o seu filho vai receber, ele vai ser impenhorável, né? E tudo isso se dá por conhecer profundamente a família. Ou então, ainda... ela precisa, sim, se abrir, né, para que seja ainda mais eficaz. Ou ainda falar assim, olha só, eu tenho um filho fora do casamento, só que minha família não sabe. Vai ter que saber. Então, agora vai ter que saber. Porque os mineiros são um pouquinho meio acanhados, né? A gente sabe que o pessoal às vezes fica meio receio. A gente todo jeito exatamente. No escritório a gente tenta fazer com que a pessoa se sinta o mais aberta possível e mais leve possível. Tanto é que a gente já teve situações, a gente ir até a casa do cliente, da cliente para conversar, para assistir mais à vontade, ou atender a pessoa em horário fora do horário comercial, entende? Justamente a gente tenta manter o ambiente que a pessoa possa se sentir à vontade. E em casa, porque realmente a gente precisa saber dos mínimos detalhes. É difícil enfrentar os nossos fantasmas, né? Sim. As dificuldades, às vezes, é complicado. Eu tô fugindo um pouquinho do roteiro aqui da Deise, que é daqui a pouco. Mas é só por causa do horário, a gente tá nos falando um pouquinho. Mas tem tanta pergunta ainda. Nossa, então, desse jeito nós vamos acabar aqui 10 horas da noite. A gente
A gente tem a palestra. Vamos nos importantes, então. O Vamos que lá. acontece quando não tem um planejamento prévio? Qual que é a pior consequência que vocês já viram? Além de pagar muito imposto, que vocês já citaram, tem mais alguma consequência de não planejar essa sucessão? A gente leva para uma consequência emocional. A gente vive isso. Verdade ou consequência? Não tem que falar A gente isso aí. vai pela consequência emocional, porque a pessoa ela tá passando pelo luto. Você tem prazo para abertura de inventário, 60 dias para você conseguir lançar a tributação ali, conseguir descontos, não pagar multa e tudo mais. Então tudo tem prazo para cumprir judicialmente ou em termos até de cartório, senão fica tudo travado. E aí, muitas vezes vai começar a surgir disputas familiares nesse sentido. Um testamento pode vir causando um maior tumulto na família, dando mais bens para um do que para um outro, para uma outra pessoa. Entra essa parte, mesmo tributária, mas e aí? Vai ter dinheiro de onde? Tem gente que tem condições de pagar, mas tem gente que não tem condições de pagar. Como é que vai fazer? Vai vender bem, mas eu não quero que venda o bem. Como é que vai ficar isso dentro do inventário? Então começa a ter um envolvimento emocional. A gente sempre fala assim que tem famílias que têm dinheiro para fazer inventário, sim. Tem, não vai fazer diferença nenhuma para ela pagar. Pra ele não vai fazer diferença no bolso. Só que aí entra a parte emocional da coisa. Como é que vai fazer? Como é que vai ficar? Eu vou causar uma disputa familiar que muitas vezes a disputa dentro do inventário não é de dinheiro, é emocional. E fica anos travado ali. A gente já viveu isso. Entende? É muito comum isso acontecer. Ter o dinheiro ou ter a possibilidade de levantar o dinheiro, mas a família fala assim, não. Tem gente que quer brigar mesmo, entende? Que quer, às vezes tem um remorso do pai ou da mãe passado que tá levando ali. Ah, ele era o queridinho, ela era queridinha, então agora vamos ver como é que vai ser. O pai e a mãe não tá mais aqui mesmo para defender. E essa questão prévia é isso, é o bem ele não fica protegido, Uhum. frágil, e o inventário ele vai acontecer. Que triste. E quem que tem que realmente se preocupar com isso hoje? Quais pessoas que tem que hoje tá ouvindo esse podcast aqui? Vai correr e ligar para vocês. Socorro, preciso desse planejamento. Pessoas Quais são que pessoas, né? detêm patrimônio, que possuem empresas, negócios, né, que quer construir patrimônio também, então tem toda essa questão preventiva. Ok, você vai construir, mas vamos criar então uma base aí para você construir também o seu patrimônio, né? E pessoas que estão pensando sim na sua família, não ter conflitos com os filhos e pensando na perpetuidade do patrimônio e da história daquela família, que é o legado. E mais ainda, tem uma cereja do bolo que não é cereja do bolo, né? Bem da verdade. A cereja da cereja. O que acontece? As pessoas elas ainda têm a possibilidade de fazer o planejamento por conta do aumento da carga tributária em Minas, para quem está em Minas agora aqui. Sim, Quem tem patrimônio em Minas, a gente tem uma notícia não muito legal para dar, né? Socorro, Que seremos acontece? cancelados, com certeza. Ou não, ou vão dizer que a gente foi enviado por anjo para estar aqui, né, para falar. Hoje, a tributação de TCD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, ou seja, quem morreu, quem vai doar, paga 5% hoje. E aí, o governo de Minas Gerais acabou de enviar para ter uma alteração legislativa para o imposto no que se refere à morte, ao falecimento, ir para 8% e para a doação a 6%. Então, assim, pode parecer pouco, né? Mas, além disso, a gente vai ter uma atualização na base de cálculo disso também. Ou seja, 3% é muita coisa. se você, além dessa majoração, ou seja, quem pagava 5, quem tem patrimônio de 10 milhões e pagava 500 mil, agora vai pagar quanto? 800 mil reais. Né? Já é 300 mil aí que a pessoa... Então, já é uma coisa que vai sim mudar, né? Já foi enviado e, constitucionalmente falando, hoje, o limite máximo que a Constituição prevê é de 8% para esse imposto. Isso mesmo antes de reforma tributária, tá? Já era 8%. Alguns estados já praticam 8%, 7% ou majoraram para esse valor, assim como Minas Gerais está fazendo agora também. E tem também dentro em trâmite no Congresso Nacional para ser 20%. 20%? Jesus. Exatamente. E mesmo assim, a gente sempre analisa, a gente sempre fala isso para os clientes. Mesmo aumentando para 20%, o Brasil é o país que menos tributa herança no mundo. Esse é o argumento. Esse é o argumento. O Brasil, assim, ele tributa muita coisa, mas herança é um dos países que menos tributa no mundo.
Então, mesmo aumentando para 20%, ainda vai ser uma das pequenas alíquotas. A gente está aqui em Minas pagando 5%, vai para 8%, Podendo chegar a 20. podendo chegar a 20%. Aí você coloca um patrimônio de 10 milhões pagando 2 milhões de TCD. É muita coisa. E assim, a Receita não quer saber se você não tem ou não tem dinheiro. Você vai ter que pagar. Né? Duas certezas na vida. O Impostos e a morte. E a morte. Aí tem tributo para isso, entendeu? Você morre e paga. Exatamente. Então, assim, A gente tá nas duas aqui. quem precisa ouvir isso hoje são as pessoas que têm patrimônio, que querem constituir patrimônio, porque essa certeza de que vai pagar imposto, ela é real. Então, quem hoje tem patrimônio consegue organizar, essa pessoa pode fazer isso. E quem quer construir também patrimônio, já pode constituir seu planejamento, o seu, digamos assim, todo esse planejamento patrimonial, tributário e sucessório para já deixar organizando os seus bens na medida em que for adquirindo eles. Sim. Então, é plenamente possível hoje para fugir disso. Digamos que amenizar um pouco a dor, né? Ameniza- A dor, não só a dor da perda, mas também a dor do bolso, né? Isso. E quando a gente faz mapas, a gente faz planejamentos em que a redução comparada ao inventário já chega de 95% a 98% de redução. Nossa, Então é muita coisa. E os Muita números coisa. não... E os números não... Não, Ainda bem. números A dona não Deise, argumentam. Exatamente. a Deise gosta dos números. Eu acho que bacana. mais alguma Não. coisa. Ela quer mais um. A última, pra A fechar. última, a última. Vamos fechar. Vou deixar essa última porque a gente tá com o tempo Como esgotado. funciona uma análise patrimonial profissional? Então, falando um pouquinho do trabalho efetivo de vocês. Quando vocês pegam uma família para organizar o patrimônio, qual que é o passo a passo? Como que vocês fazem para fazer esse trabalho, essa análise profissional? Um adendo. Ontem eu recebi um post patrocinado falando assim, você quer trabalhar com holding? Receba aqui todos os packs. Aí vem modelo de contrato, vem a arte para patrocinar no Instagram, vem a proposta comercial. Falei, gente, Meu Deus. É um modelo eu engessadinho. compro por R$47 e eu começo a trabalhar com holding. Meu Sem Deus. o mínimo de Mas conhecimento, É uma né? responsabilidade. É uma irresponsabilidade. Então, eu gostaria que vocês falassem desse trabalho sério e profissional que vocês desenvolvem. E trabalhar com patrimônio é sério, trabalhar com história de família é sério, ainda mais quando fala do planejamento sendo legado. E aí, o que nós fazemos? A gente divide em 3 etapas. A primeira etapa é a questão de ouvir a família, de entender a história, os objetivos dela e toda a questão familiar e patrimonial. Depois que a gente consegue obter todas essas informações, a gente passa para uma etapa 2, que é o mapa estrutural, que é onde a gente apresenta o desenho para a família específica de como seria o planejamento mais adequado a ela, considerando tudo que a gente pegou de informações da família. E aí, nessa etapa 2, que é o mapa, é um desenho mesmo que a gente faz para aquela família específica, para que ela possa entender a economia que ela vai ter. E aí, nesse desenho, a gente traz toda a questão dos impostos, tudo que vai investir também, e a gente sempre traz, sim, qual seria o custo do inventário para sua família, para ela ver a diferença gritante que é comparado com o planejamento. E aí vem a terceira etapa, que é a implementação. Então, a gente nunca leva o cliente para uma implementação sem passar por essas 2 etapas, principalmente por questões de responsabilidade, porque não existe uma receita de bolo, né? E nós também não queremos que o cliente ele vá para uma implementação no escuro, sem saber qual que vai ser a estrutura para minha família, qual vai ser o valor que eu vou investir para essa estrutura. Então, a transparência, ela acontece em todos os momentos. Então, é isso. A primeira etapa, que é a nossa sessão para conhecer a família. A segunda, que é o desenho, que é o mapa estrutural. E aí o cliente ele aprova o mapa, aprova o modelo que ele vai querer. E aí a gente entra na terceira, que é a implementação. E tem a quarta, que é a manutenção. Então, não é fazer Isso é o importante. planejamento e deixar a família. Não. Ela vai ter toda a manutenção e o suporte
né? Então, o suporte contábil, o suporte administrativo e o suporte jurídico. Porque no decorrer do tempo a família pode mudar. Eu quero vender um bem, eu quero comprar um bem, eu vou abrir uma outra empresa com uma outra tipo de operação aqui. Por exemplo, comecei com café, quero ir para a indústria. Então, no decorrer do tempo, a família vai mudando. E aí, vamos acompanhando essa mudança. Então, a família sempre vai ter esse apoio. Então, não é um ao produto lado. que vocês encaixotam e entregam. Não. Acompanham durante a vida do cliente aí na história com vocês, Sim. na jornada. É um Né? bebezinho, o nascimento e o acompanhamento dele É até. isso aí. Isso Matheus, aí. quer complementar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Fechou o pacote. Fechou o pacote. Então, agora sim, para a gente ir para o encerramento, gostaria que vocês dois fizessem as considerações finais, né? E para a gente poder partir para o encerramento desse podcast e avisando o pessoal que hoje mesmo, dia 15, tem mais conteúdo lá na SIG. O Dr. Matheus e o Dr. William vão estar lá com a gente, prestigiando a gente e falando mais sobre esse conteúdo que a gente colocou aqui. Eu queria as considerações finais, Matheus, William, para a gente falar. E outra coisa, vou falar para vocês aqui, a listinha da Deise aqui tem muita pergunta ainda. A gente não falou a metade aqui do que ela queria fazer. Falamos bastante, tem muita coisa, tem muito conteúdo para a gente falar sobre isso. Digamos que isso aí seria for fazer um podcast direto, é um podcast de no mínimo umas 2 horas aí. Mas foi um tempo muito gostoso, muito bom de estar aqui. Obrigado, William, obrigado, Matheus, mais uma vez pela colaboração, pelo pronto atendimento com a gente aqui em Guaxupé. O pessoal, eu, como presidente do Clube de Empresários aqui de Guaxupé região, agradeço demais a presença de vocês, agradeço demais o conteúdo que vocês passaram, tá? Agora vocês fazem as considerações finais aí. Eu queria agradecer, né? Quero agradecer, na verdade, ao Carlos e à Deise por ter proporcionado para a gente esse momento aqui de estar compartilhando informações e trazendo para vocês que estão aí também tudo isso daqui. Tem muita coisa para falar mesmo. E o que eu sempre falo é o seguinte: não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, efetivamente. Amanhã pode ser tarde demais. E eu não falo isso como uma questão de ser pessimista, na verdade é como otimismo, porque existe solução para muitos problemas da vida da gente, a gente que procrastina muitas vezes. Então, você que está do outro lado, quero agradecer por ter nos ouvido, estar aqui presente, e quem puder também participar, vai lá na associação, né, que estaremos lá às 7 horas, também na SIG, para a gente continuar discutindo isso, trazer informações e também responder perguntas que surgirão lá também. Muito obrigado a todos vocês. E além do agradecimento, sem me alongar muito, aquilo que ficou bem claro, que planejamento ele não é um luxo, ele é uma necessidade. Então, enquanto há tempo, pense sim no futuro da sua família, no futuro dos seus negócios, pense no seu legado. E é possível sim fazer com que ele se perpetue com o tempo. Bacana. E quem quiser achar vocês nas redes sociais, isso aí. quiser saber um pouco mais sobre essa questão da organização patrimonial, como que acha vocês? Vamos lá. Temos no nosso escritório, @DCADVS, lá no Instagram. Vai ter meu Instagram também, que é mateuscardoso.adv, Mateus com TH, e o @William Danziger. Vou soletrar o Danziger, porque é difícil. Eu só tô chamando de William, porque eu não ia conseguir falar o sobrenome. É Danziger, é Danziger, não tem o Danzinger, né? Para ficar bem claro isso, porque as pessoas colocam. Então, William Danziger, mateuscardoso.adv e DCADVS. Lá a gente posta conteúdos e, obviamente, a gente vai estar mais próximos lá, mais com vocês também, para qualquer dúvida. Agora a dona Deise. Tá ótimo, gente. Então, Fala o seu também. não deixe de seguir o pessoal, é um conteúdo de altíssimo nível. Obrigada por responder as nossas perguntas aqui de forma brilhante, muito esclarecedora, né? Porque não é um assunto fácil, né, gente? Tudo que é jurídico, contábil, não é muito agradável, mas é necessário. Então, obrigada a você por ter tirado esse tempo para poder ouvir os meninos aqui e agradecer mesmo pela presença de vocês, por ter desprendido esse tempo para estar aqui junto com a gente. Obrigada a vocês também. E vocês me acham, sou Deise Dias, soletrando, DAISY. O nome dela tem que soletrar. E o Plano D Consultoria. E Plano D Consultoria Contábil. E o meu, sou o Carlos Dias,
Sou Carlos Roberto Dias, né? Não sei soletrar, que tá tranquilo, né? E o Clube de Empresários.guaxupé, tá? Segue as nossas páginas lá no Instagram. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado também ao Correio Sudoeste, ao Correio Cast, nossa parceria, a Lucinéia, que nos cedeu o espaço aqui tão gentilmente, que é a nossa parceira e colaboradora também do Clube de Empresários. Obrigado a todos e fui! Até. Isso aí, gente.